Ouvindo? Oi? Sim. Tá, então eu vou compartilhar a tela. Como a Priscila falou, meu nome é Natasha Malgarese, eu sou estudante do curso de Biomedicina aqui da Unicinos. E apresentando junto comigo... Aqui. Foi? Natasha, deu tudo certo. Sim, estamos vendo. Certo, obrigada. Então, como eu estava dizendo, meu nome é Natasha Malgarese, sou estudante do curso de Biomedicina pela Unicinos, e junto comigo nessa apresentação está o Samuel, que ele é estudante também aqui da Unicinos, mas do curso de mestrado em Engenharia Elétrica. A gente vai falar um pouquinho com vocês, então, sobre o desenvolvimento de um dispositivo para detecção de Covid-19 por uma técnica alternativa de biologia molecular que a gente está desenvolvendo. Para falar um pouquinho mais sobre isso, então, a gente separou alguns conteúdos. Para poder explicar como é que funciona essa técnica, é interessante a gente começar explicando o que é CRISPR, porque ele é a tecnologia-chave nesse nosso dispositivo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre os tipos de Cas que existem, suas aplicações e como ele pode ser aplicado no diagnóstico viral, com um foco um pouco mais no combate ao Covid-19. Depois o Samuel vai falar um pouquinho para vocês sobre o Lab on a Chip, lise celular e transistor, que também são partes importantes do nosso projeto. Então, o CRISPR, ele é uma das tecnologias mais importantes de engenharia genética dos últimos anos. Ele permite que os cientistas editem com facilidade e precisão o DNA de qualquer genoma. Na prática, o CRISPR tornou mais rápido, fácil, barato e preciso para qualquer cientista desativar, corrigir, diagnosticar e substituir genes do genoma, o que foi um grande avanço. CRISPR é um acrônimo para os nomes em inglês que estão aqui na esquerda, e ele foi descoberto por cientistas que estudavam o sistema de defesa bacteriano, mais especificamente como que as bactérias se defendem de infecções virais. Então, aqui na imagem a gente pode ver quando um vírus ele infecta uma bactéria ou qualquer outra célula, ele insere seu genoma nessa célula e começa a se reproduzir, utilizando a maquinaria da célula. Ao longo dos anos, as bactérias foram se desenvolvendo e foram criando um mecanismo de defesa para lutar contra essas infecções virais e poder sobreviver. E assim elas desenvolveram o CRISPR. Como que ele funciona, então? O CRISPR ele é composto por uma nuclease, que é conhecida como Cas, que ela é uma enzima responsável pela clivagem, ou seja, pelo corte do DNA em uma região específica. Como que ele sabe qual que é essa região específica? Porque ele também tem um RNA guia, que, como o nome já diz, ele serve para guiar essa enzima, e ela vai reconhecer, então, a parte do genoma que não é dela, e vai poder fazer esse corte. Quando os cientistas entenderam completamente como que esse mecanismo funcionava, eles perceberam o potencial disso em diversas áreas de aplicação. Esses são, então, mais os tipos de Cas que são mais utilizados, né, hoje em dia. Existem mais, mas os três que mais se vê na literatura, então, é a Cas9, a Cas12 e a Cas13, mais a questão de curiosidade mesmo. Como podem ver na imagem, cada um deles é um pouquinho diferente, eles têm funções um pouco diferentes. Então, quando eles entenderam direito como esse mecanismo funcionava, eles perceberam o potencial que poderia identificar em qualquer genoma uma sequência específica e fazer ou diagnóstico ou tratamento. Então, para exemplificar, por exemplo, no tratamento, existem pesquisas hoje que estudam a utilização de CRISPR para tratamento de tipos específicos de cegueira, onde tu poderia retirar essa sequência genética que está causando a cegueira na pessoa, ou até mesmo no tratamento de Alzheimer ou outras doenças genéticas. Ele também pode ser utilizado na agricultura. Então, por exemplo, ele digamos que tu queira fazer com que uma planta tenha mais frutos, ou que ela seja mais resistente à água, ou que ela seja mais resistente à radiação UV, para que facilite o seu cultivo. O CRISPR permite que tu faça isso de uma forma mais simples e mais barata do que as tecnologias anteriores para esses fins. Ele também está sendo estudado na luta contra o bioterrorismo, porque tem alguns tipos de ataques bioterroristas que utilizam bactérias, por exemplo, o antrax.
Então, tu poderia criar na perícia forense, digamos, um dispositivo para identificar esse antraz de uma forma mais prática, ou também tu poderia fazer uma forma de diagnóstico que tu utilize o CRISPR para inativar a sequência genética da bactéria e que ela não cause o dano à pessoa infectada. Mas para nós hoje, nessa apresentação, então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre como isso pode ser utilizado no diagnóstico de biologia molecular. Muito antes da pandemia do novo coronavírus, já vinha se vendo uma necessidade de melhorar os testes de diagnóstico molecular que existem, no sentido de que existem regiões que é muito difícil tu proporcionar um teste de qualidade de biologia molecular, e ao mesmo tempo eles são necessários. Por exemplo, quando teve o surto de ebola, era muito complicado tu realizar o diagnóstico naquela região e eles tinham pouco acesso a máquinas de PCR. Ou até mesmo aqui no Brasil, quando a gente teve os surtos de dengue e zika, tinham regiões mais inócuas ou mais afastadas que quando as pessoas tinham sintomas, demoravam dias ou semanas para obter um resultado. E é muito importante tu conseguir diferenciar essas doenças no tratamento para o paciente. Inclusive porque elas têm regiões endêmicas muito juntas, assim, então tu pode ter tanto zika quanto dengue numa mesma região, e os sintomas clínicos são muito similares. Pela clínica, tu não conseguiria diagnosticar o paciente com precisão. Então, esse exame é muito importante e ele não tinha acesso. Era muito difícil o acesso. Então, pensando em tudo isso, os cientistas do Broad Institute, nos Estados Unidos, que é um instituto formado pelo MIT e pela Harvard, eles desenvolveram a metodologia conhecida como Sherlock. Ela consiste, então, em um processo de extração da amostra e amplificação, que eles não fazem dos métodos normais de laboratório, eles desenvolveram uma tecnologia que ele precisa de menos reagentes e que precisa de equipamentos que podem ser mais portáteis do que os equipamentos de biologia molecular hoje, que são, além de ser muito caros, eles são muito robustos, tu não consegue transportar. Depois que é feita essa extração e amplificação, eles combinam essa amostra do paciente com a enzima CRISPR. Como a casa específica que eles usam, eles conseguem utilizar um guia RNA específico para as doenças de interesse. Utilizando o CRISPR, permitiu com que eles façam uma leitura desse resultado por escoamento lateral, que também é uma forma mais portátil. Então, isso facilitou bastante. Por exemplo, eles fizeram essa metodologia para os casos de zika e dengue. Então, aqui está um exemplo prático nesse slide que eu separei, que aqui, como a gente pode ver, então, a banda de baixo ela é a banda de controle e a banda de cima indica positividade. Esses testes foram feitos com a metodologia CRISPR e a leitura é mais simples porque é numa tira de papel por escoamento lateral e todo esse processo demora em torno de 1 hora para te fazer a extração, amplificação e o processo de leitura. Como o CRISPR ele vai ser guiado por um RNA guia, quando aconteceu a pandemia do Covid-19, eles conseguiram com agilidade alterar esses RNAs guias do protocolo para Zika e Dengue, mais específico para genes do SARS-CoV-2. Isso possibilitou com que eles disponibilizassem testes rápidos para Covid-19 que fossem de biologia molecular. Então, aqui a gente consegue ver a banda de baixo controle e a banda de cima de detecção, como já era no teste de Zika e Dengue. Nessa primeira imagem, a gente vê, então, 4 pacientes positivos e nessa segunda imagem, 3 pacientes positivos. De novo, só para salientar, esse teste demora em torno de 1 hora e hoje a gente tem relatos, então, de laboratórios que demoram 6 horas para conseguir fazer um resultado de PCR e tem laboratórios que demoram até 12 dias para pegar esse resultado e entregar para um paciente que pode estar piorando os sintomas ou pode até estar contaminando outras pessoas. Então, há mais de 1 ano a gente vem trabalhando já no desenvolvimento de uma tecnologia que pudesse criar um dispositivo CRISPR point of care, pudesse criar um dispositivo de biologia molecular que fosse no ponto de atendimento, que chegasse mais fácil até o paciente, que não demorasse tantos dias para ele ter esse resultado. A gente queria desenvolver, então, uma coisa que fosse sensível, portátil, de baixo custo e que a resposta fosse rápida. Mas o nosso intuito, então, sempre foi tentar achar uma solução para o tipo de leitura, porque eles usam escoamento lateral e tem a gente vê muito na literatura, então, a questão do erro humano, das pessoas que não
conseguem ver as duas bandas ou que não é fácil a visualização até que a amostra não fica muito clara. Então, por isso, agora o Samuel vai falar um pouquinho mais para vocês, por que a gente está escolhendo utilizar uma metodologia elétrica, para ter essa resposta de uma forma mais rápida, que a elétrica nos permite, e também que ela seja mais clara para a pessoa que está lendo o resultado do teste. Samuel? Desculpa, meu microfone estava desligado. Bom, então eu vou conversar um pouquinho sobre vocês, mais sobre a proposta geral do nosso projeto. Também dar conceitos importantes que norteiam e baseiam todo o nosso projeto. O primeiro deles é o Lab Ownership, que inclusive estava no título da palestra de hoje, né? O Lab Ownership é um conceito que ele já vem desde os anos 1980, 1990, ele começou a ser estudado. Ele é um conceito muito importante, vai aparecer cada vez mais no nosso dia a dia. Basicamente, o que ele traz é tu conseguir embarcar um ou diversos processos que usualmente tu faria num laboratório, como na imagem esquerda, várias pessoas, vários equipamentos nas bancadas, numa mesma plataforma. Então, esse conceito, ele traz uma série de vantagens, alguns deles a Natasha já falou anteriormente, né? E eu vou falar mais alguns agora, no próximo, pode passar. Ele traz várias vantagens, né? Dentre elas, a mais de cara que a gente consegue perceber é, pelo menos, a redução da área do laboratório, né? Por exemplo, hoje, muitas vezes, para fazer um teste de PCR, por exemplo, tu precisa pelo menos do termociclador, dependendo do teste, se vai fazer um cultivo de bactérias, por exemplo, tu precisa de uma estufa. Então, essas coisas ocupam pelo menos o espaço físico do laboratório, né? No momento que tu consegue embarcar tudo isso dentro de uma pequena plataforma, tu consegue ao menos reduzir o espaço e tornar algum desses processos mais portáteis, né? Outra vantagem importante desse tipo de dispositivo é que, ao momento que tu depositar a amostra nesse teu dispositivo, por exemplo, tu pode realizar não apenas um teste, mas fazer com a mesma amostra, tu consegue testar vários cenários que tu esteja interessado, por exemplo. Então, já tem gente que desenvolveu vários testes genéticos no mesmo dispositivo, né? Isso é uma vantagem. Isso traz pelo menos a redução do tempo, pelo menos a redução da amostra necessária para fazer esses testes, né? Outro ponto importante nesses dispositivos é a questão da automação do processo, né? Por exemplo, vou usar o que está mais agora, né, no nosso dia a dia. A pessoa precisa coletar a amostra, ela precisa extrair o DNA de dentro da célula, depois ela precisa colocar no termociclador e depois ela precisa ainda divulgar esse resultado, transmitir o resultado que veio do termociclador. Isso aí na maior parte das vezes, é uma pessoa que está lá no laboratório transportando a amostra, lidando com a amostra, né? Então, uma vez que tu consegue botar todos esses processos dentro do mesmo dispositivo, no ponto que a pessoa consiga botar a amostra no dispositivo e já sair com o resultado, a manipulação humana da amostra, ela reduz, e isso com certeza diminui pelo menos o erro da pessoa, que ela pode trocar a amostra ou pode deixar ela cair no chão, sei lá. E também ela traz com que a chance que essa amostra tenha de ser contaminada ela é menor, porque ela está confinada dentro do mesmo dispositivo durante todo o processo, né? Isso é uma coisa bem importante. E por último, o que também é uma parte muito importante no nosso projeto, que eu e a Natasha estamos vendo assim, com outras pessoas, né? Que é uma das maiores vantagens desse tipo de dispositivo, é a questão que muitas vezes a gente, por exemplo, nos testes rápidos, a maior parte deles são testes qualitativos, né? A gente não consegue quantificar nada nesses testes rápidos. E uma vez que tu consegue embarcar esses testes dentro de um microchip, por exemplo,
tu consegue uma sensibilidade em alguns artigos que abordam esse uso de tecnologia na ordem de femtomolar, que é uma coisa, assim, muito, muito sensível, né? Também isso é uma vantagem importante desse tipo de dispositivo. Pode passar, Natasha. Bom, então, no contexto do Covid, recentemente a gente começou a trabalhar num projeto, né? Um Lab on a Chip para detectar Covid. Ele conta com duas etapas nesse dispositivo, né? A primeira etapa vem a parte da lyse, que é a extração do material genético de dentro da célula, e a segunda parte é a parte da detecção do vírus em si. Isso é feito, a proposta do projeto é fazer isso dentro de um chip que vai ter um pequeno canal microfluídico para a amostra fluir entre esses dois processos e, posteriormente, no fim, a gente conseguir fazer uma análise desse resultado apenas coletando a amostra do paciente e depositando ali. Pode passar, Natasha. Bom, então, a primeira parte do dispositivo, então, ele se baseia na parte de liberar o DNA que está dentro da célula para possivelmente ser analisado na parte da detecção. Como que isso é feito dentro de um chip envolvendo uma tecnologia de eletrônica, por exemplo, que é o que a gente vai usar? É aplicado um potencial elétrico em alguns eletrodos que eles estão em contato com a amostra. Esses eletrodos criam um campo elétrico tão alto que eles são capazes de romper a membrana celular da célula e liberar o material genético que estão dentro das células. Isso acarreta uma série de vantagens. A primeira dela, visto ao método químico, que é usado tradicionalmente nos métodos padrão ouro hoje em dia, tu não precisa de reagente. Uma vez que tu botou lá e ligou o teu dispositivo, as células vai conseguir fazer a lyse. Outra vantagem é que o tempo que leva para fazer essa lyse é muito pequeno comparado aos métodos convencionais. É na ordem de segundos, dependendo do potencial e da configuração dos teus eletrodos. Daí a Natasha vai explicar ali alguns testes de prova de conceito que a gente já realizou no projeto. Então, aqui a gente está exemplificando nessas duas imagens uma prova de conceito que a gente tem feito. A gente começou a realizar esses testes há pouco tempo, foi depois que a gente conseguiu um auxílio para desenvolver o projeto. Aqui nessa primeira imagem, então, é uma foto da leitura de um dos quadrantes da câmara de Neubauer. A gente está fazendo, então, uma análise que a gente vê primeiro a amostra, então faz a coleta, e a gente bota ela na câmara de Neubauer e conta a quantidade de células que tem nessa amostra. Depois a gente coloca no dispositivo de lyse celular e analisa quantas células restaram depois que esse potencial elétrico que elas foram expostas a esse potencial elétrico. E aí a gente consegue ver na imagem mesmo uma clara redução no número de células, e de acordo com os nossos cálculos, a gente já está obtendo nos primeiros testes uma quantidade de 30% a 50% de redução na quantidade de células na amostra. Isso facilita bastante para o processo de leitura depois, porque a gente está conseguindo romper essas membranas e expor esse material genético, o que vai fazer com que essa leitura seja mais rápida. Bom, pode passar. Então, agora eu vou falar de uma maneira bem resumidamente como é que a gente está pensando essa parte da detecção, que é um dos grandes desafios do projeto. Basicamente, ela alia a tecnologia do CRISPR, que a Natasha falou no início da apresentação, com um dispositivo que ele é um elemento clássico da eletrônica em geral, que é a base para todos os dispositivos eletrônicos que a gente tem, que é o transistor. O transistor é estudado já desde há bastante tempo e existem várias formas de Pessoal, está dando interferência aí. Existem vários métodos de se fazer um transistor, várias topologias. Dentro desse nosso projeto, a gente trabalha com um tipo de transistor que chama transistor de efeito de campo, ou field effect transistor. E ele ainda, por cima, ele
conta com um adicional que ele também usa grafeno. Grafeno é um material que, desde 2010, ele vem sendo estudado e ele vai fazer parte naturalmente da nossa vida daqui a um tempo cada vez mais, devido às excelentes propriedades que esse material nos traz. No nosso contexto, a gente tem o grafeno como um material que vai fazer a interface entre as reações moleculares que vai acontecer no CRISPR e a detecção elétrica desses sinais moleculares. De uma maneira muito resumida, um transistor ele tem 3 terminais, né, sua essência: o dreno, a fonte e o terminal de porta, ou gate, né? Basicamente, o que a gente vai fazer de uma maneira muito, muito resumida, a gente vai colocar algumas enzimas, depois fixar elas no grafeno, e à medida que a nossa amostra reaja com essas enzimas, a gente vai conseguir mensurar essa reação através da medida do movimento dos elétrons entre o terminal do dreno e o terminal da fonte. À medida que essa reação vai ocorrendo, essa mobilidade dos elétrons entre esses 2 terminais, ela vai mudar. E essa mudança vai ser justamente a parte que a gente vai conseguir detectar o vírus ou não. Então, é uma coisa que tem não só para aplicações do coronavírus, mas existem N outras aplicações com grafeno na parte da parte da saúde e da biomedicina que podem ser estudadas, né? As mais clássicas, utilizando grafeno, ela se dá na detecção de DNA, de pequenos fragmentos do DNA com grafeno, né? E existem várias outras que não vêm ao caso agora, mas existem inúmeras oportunidades. Esse tipo de transistor é o mais clássico dessa aplicação, mas ele também, um dos desafios do projeto, como eu falei antes, existem várias maneiras de montar um transistor, né? Essa aqui é a mais básica delas todas, mas é um dos grandes desafios do projeto, dimensionar esse transistor e fazer com que essa fixação seja efetiva em cima do grafeno, né? É um dos grandes desafios. E daí ali eu botei uma imagem de um transistor de grafeno real, né? Essa imagem do meio ali. Não sei, se vocês aproximarem bem, vocês vão ver um detalhezinho. O grafeno, ele é um material que ele é muito, muito fino. Ele tem 2 átomos de estrutura. Então, ele é só aquele detalhezinho entre os 2 terminais ali. E, por fim, a Natasha vai falar dos parceiros e também dos nossos pessoal aí na pesquisa. Então, como o Samuel falou, a gente botou esse slide para agradecer todo o apoio que a gente tem recebido com essa pesquisa, a todos os PPGs que têm nos apoiado, da Unicinos. A gente também gostaria de agradecer aos 2 institutos tecnológicos que têm cedido o espaço para a gente realizar essa pesquisa. Um pouco mais especificamente para o ITT Chip, porque tanto eu e o Samuel somos funcionários do ITT Chip, então a gente é muito grato por ter sido bem recebido e ter esse espaço para trabalhar. Sem eles, a gente não teria conseguido fazer os testes da LISE e com certeza não conseguiria fazer o grafeno depois. Agradecer ao Instituto Nutrifor, que recebeu a gente também de portas abertas e que cedeu seus laboratórios para a gente conseguir começar os trabalhos com CRISPR. A gente também gostaria de agradecer muito a FAPERGS, porque a gente conseguiu ser contemplado no edital emergencial FAPERGS, que Ciências e Tecnologias no Combate à Covid-19. E, com certeza, sem esse apoio, sem esse edital, a gente não estaria aqui hoje e não estaria desenvolvendo esse projeto. Essa ideia já vinha sendo trabalhada no nosso grupo de pesquisa há mais de um ano. Então, foi bem interessante conseguir tirar ela do papel, porque a primeira coisa, quando começou a pandemia do coronavírus, a primeira coisa que eu, Samuel e a Priscila comentamos era que se a gente já tivesse a estrutura montada, a gente conseguiria ajudar as pessoas de uma forma muito mais rápida. A gente conseguiria dar esse apoio, esse auxílio desde o início da pandemia, aqui em São Leopoldo, pelo menos. Então, esse edital foi muito importante para nós e realmente ajudou muito a gente a tirar esse projeto do papel. Também gostaria de agradecer todo o apoio que a gente está recebendo do Santander.
Aqui está algumas referências também que a gente baseou para desenvolver esse projeto. Muito obrigada. E agora, professora, a gente vai ter um momento de perguntas. Não sei. Eu acho que... Deixa eu parar de compartilhar a tela, acho que fica mais fácil. Eu acho que a gente pode deixar as perguntas, não sei se a gente deixa as perguntas para agora, eu acho que melhor talvez seja a gente deixar as perguntas para o fim das 3 palestras, que aí a gente pode, enfim, a gente não fica com o tempo queimado e aí a gente pode otimizar as apresentações. Então, eu queria agradecer bastante ao Samuel e à Natasha, que eu já disse em vários lugares, né, que sem eles a gente jamais teria dado conta de otimizar essa escrita e essa entrega que a gente teve tão rapidamente, assim, foi, acho que foram uns 10 dias ou menos intensivíssimos, assim, na escrita e na apresentação, para que a gente conseguisse fazer uma proposta de um produto novo, um produto que usa uma tecnologia que não está disponível ainda no mercado, e que tem uma proposta de dar muito certo e de ser algo bem inovador. Então, é muito legal a gente pensar que isso está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, que isso está acontecendo no Brasil, que a gente está ousando propor uma coisa diferente, né? Então, deixar aqui o meu agradecimento para o Samuel e para a Natasha, e espero que vocês tenham se aproximado um pouco mais desse ambiente que a gente pode estar desenvolvendo.